know this sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Eu li 27 páginas hoje, a mesma quantidade do que eu li ontem do livro. Vamos ver se eu consigo ler mais um pouquinho depois. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu sei que eu não apareci aqui antes, mas é porque tem muita dificuldade de aparecer de noite, gente. É muito difícil eu ter ânimo. Nossa, meu dia é tão horrível. Eu ter disponibilidade, porque, por exemplo, segunda-feira eu terminei o livro que eu vou mostrar aqui, só que era tipo 10h30 da noite. E eu cheguei fazendo outras coisas e não deu tempo. Aí ontem, na terça, nem tem tanta coisa assim na parte da noite, porque eu fui apresentar um trabalho da pós, então não deu tempo de aparecer e falar sobre o livro de que eu terminei segunda-feira. E ontem eu também terminei um, e aí não deu tempo de fazer nada. Enfim, hoje, como vocês podem perceber, eu estou de Brasil, porque vai ter, né, hoje é quarta-feira, vai ter o jogo contra a Escócia daqui a pouquinho. Faltam 9 minutos, então vou tentar ser breve. Na segunda-feira, eu terminei Mau Hábito, da Alana S. Porteiro. É um livro do selo Amarcord, da Record. E, cara, eu fiquei apaixonada, assim. Eu dei 5 estrelas, favoritado, com certeza. É um livro que eu amei, com certeza vou pensar por muito tempo. Não dei uma pesquisada muito bem sobre isso, mas a Alana, ela é uma mulher trans. E o livro é quase que um romance de formação sobre esse processo de descoberta dessa personagem como uma mulher trans, né? Aqui a gente não tem o nome dela, ela não. A gente nem sabe muito bem como ela vai se chamar, mas ela tem a certeza que ela é uma mulher. E aqui a gente vai acompanhar essa personagem desde a infância, se descobrindo mesmo em alguns pequenos detalhes que ela realmente é uma mulher, né? Vai passando nos processos de adolescência, de jovem adulto, de adulto mesmo. Acho que aqui ela termina o livro com os 35 anos. Então a gente vem acompanhando todas as fases desse processo. Só que é um processo muito íntimo, assim, é um processo muito delicado para ela. Ali na época, eu não. Calma aí, rapidinho, deixa eu ver. Não sei se vai ter aqui quando que é o começo do livro ali, né? Que aqui ela tá narrando, ela é da Espanha, e eu não tenho certeza de que época que é. Eu só sei que tá uma situação precária, assim, economicamente, e ela mora num bairro também muito mais pobre, tem muita coisa de heroína, muita coisa de movimentos trabalhistas também, então uma parte mais urbana, mas também focada nos trabalhadores. E aí ela não consegue se reafirmar como mulher trans nesse ambiente, né? Ela não se assume, né, entre aspas, para os seus pais, para as pessoas próximas ali a ela. Ela tem contato com outras mulheres trans, mas é uma coisa muito afastada. É uma coisa que ela mesma se afasta. Então, é muito bonito, assim, de ver ela tendo certeza de quem ela é, mas ao mesmo tempo é bem triste saber que ela não consegue ser quem ela é nesse momento, né? E até realmente ali por todos os percalços que ela passa durante a vida, a gente acompanha mesmo essa guinada da vida dela para ela ser o que ela é, mas não necessariamente, tipo, não efetivamente, sabe? É meio angustiante ver essa tentativa dela de ser uma mulher, de se tornar essa mulher, mas não conseguindo por questões do ambiente mesmo, de medo, de angústia, de sofrer repressão das pessoas que ela conhece ali também na cidade e realmente a questão de todo o preconceito que ela poderia sofrer com essa afirmação, né? Aqui eu só queria destacar, eu marquei bastante coisa, acho que dá pra ver. E Já vou! vai começar o jogo, minha mãe tá gritando. Eu só queria destacar uma parte que ela conhece um menino lá, quando eles eram adolescentes assim, e aí eles meio que começam a namorar ali, e ele é essa primeira pessoa com quem ela se assume, assim, fala pra ele, olha, né, eles ficavam e tal, mas aí eles iam ter a primeira relação. Aí ela foi e contou pra ele que ela era uma mulher, só que ela não tinha nome ainda, e ela não sabia muito bem como se identificar naquela forma, e
O Jay é o nome dele, né, desse namorado. Aí ele, ai, tudo bem, eu vou te chamar de sempre. Porque ele era americano, se eu não me engano. Ele não era de lá da Espanha, não falava muito bem espanhol. Mas eu achei essa parte tão bonita. Foi a parte que eu chorei, assim, do livro. Todo mundo fala que chorou muito com o final, mas eu não chorei. Não sei se é porque eu li muito tarde e aí eu tava, tipo, lutando contra o sono. Mas eu achei bonito o final, assim. Não vou falar, né? Mas, assim, eu acho que ele finaliza muito bem esse livro e só me senti feliz por ela, assim, de alguma forma. Então não me deu vontade de chorar, apesar de ser uma cena, assim, um momento muito emocionante. Enfim, eu amei. Acho que ele é um pouco hypado, assim. Um pouco não, né? Ele tá muito hypado nas book reads. Meu Deus. E, enfim, leiam. Acho uma história muito bonita e muito real, assim, muito cru pra gente entender também como é o processo da mente de uma pessoa trans. Ler sobre isso é muito importante, né? Porque é interessante a gente ler outras perspectivas pra poder sair da bolha também. Eu amei. E aí, o outro livro que eu li, na verdade, eu terminei, é O Cair da Última Asa, da Gabriele Santuso. Ela é uma criadora de conteúdo. Se você não segue ela, siga. É um conto de romantasia gay. E é bem legal, assim, bem curtinho. É bem curtinho mesmo, acho que ele tem umas 70 páginas. Eu comecei a ler no sprint com o pessoal do grupo, mas eu não consegui terminar no dia porque eu fui jantar, enfim, tava cansada. E aí eu terminei ontem, na terça-feira, e gostei bastante. É bem rápido, assim, é bonito, mas também é triste. E eu não vou falar muito, mas eles são. Eu não sei muito bem o que são, porque é uma fantasia, né? Aí eles têm um lugar lá, e os personagens principais eu não vou saber pronunciar aqueles nomes, gente. Na minha mente eu tava falando. Tava falando assim, porque não dava muito bem pra entender como é que falava. Mas eles tinham asas, assim, voavam, e tinha um desses caras que era, tipo, o prometido desse reino, que iria salvar esse pessoal do ditador lá. Só que aí tem que ler pra saber o que acontece no final. Só falo que é triste. E aí eu comecei a ler Linguagem dos Desastres, da Fabiane Guimarães, da editora Alfaguara. Na verdade, da editora Companhia das Letras, no selo Alfaguara, um livro de ficção, né, contemporânea. Eu ainda tô no 33% mais ou menos, eu comecei ontem, li um pouquinho hoje também. Tô gostando, só tô achando a escrita um pouco estranha, não sei se é um problema, tipo, tá me incomodando um pouco a forma como ela escreve as frases e, tipo, usa muitos conectivos difíceis de redação, tipo, parece que eu tô engasgada pra ler, sabe? Não tá uma coisa muito natural, assim. Tá uma parada meio formal demais. Mas, enfim, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas a história começa com um casal que tem as suas dúvidas ali sobre maternidade. Acaba que eles descobrem que estão grávidos. E a Serena, que é a mãe, ela tá tipo, ai, não sei. Mas, enfim, vou ter esse filho, porque ninguém tá tendo mais filho. Porque meio que eles estão vivendo num. Não vou dizer que é um mundo distópico, mas, tipo, tá tendo muitos problemas do clima. Tipo assim, é como se o aquecimento global tivesse 3 vezes pior. Caralho! Estão tocando vovozela aqui na sala. É como se tivesse muito ruim, e aí, tipo, eles ficaram um tempão, sei lá, quantos meses de seca. Aí depois veio uma chuva e, cara, tipo, desastrou tudo. Enfim, é realmente um negócio de desastre que acontece coisa ruim o tempo todo, assim, questão climática. A Serena fica grávida e ela fica meio assim, porque ela não tem muitas aspirações da vida. Ela é pintora, assim, mas também tá meio, ai, não sabe muito bem o que ela quer. Só que aí ela engravida, beleza, fica grávida. E no dia que vai parir a filha, Catarina, fica um apagão sem luz. Então é, tipo, realmente um movimento todo maluco, assim, de desastre. E aí, só que a menina nasce nesse apagão e tudo bem e tal, ela é ok. Só que ela já nasce nesse sistema meio maluco, assim, do clima. E aí tá chovendo, tá calor, não sei o quê. E tem uma coisa muito de pressentimento ali e tal, e aí a menina cresce, ela descobre um negócio lá de carta de tarô, começa a ficar obcecada por isso, mesmo na infância, e usa muito disso pra, tipo, como se ela não necessariamente lesse o destino, lesse o futuro, mas ela tem umas coisas, assim, mais sensitivas.
E aí chega uma vizinha deles lá na casa onde eles moram com uma criança na mesma faixa etária ali da Catarina, um pouco mais velho, que é o menino Augusto. Eles começam a virar amigos, mesmo o Augusto sendo uma pessoa muito diferente da Catarina. Um menino muito mais, meio agressivo assim, porque a mãe dele é tipo louca, não faz nada assim pra ele em questões de maternidade, né? Abandona o menino assim. Ela fala assim: ele é muito independente. Garota, ele tem tipo 10 anos. Não é pra ele ser independente. E aí a história por enquanto é essa. Nesse momento, nesses 33%, eles já estão adultos ali com os 18 anos, já terminaram o ensino médio. Na verdade, o Augusto acho que ele abandonou, ele não terminou. Mas a Catarina terminou e não vai prestar faculdade, ela vai virar, tipo, taróloga. E aí é isso. Eu estou nesse momento do livro, não sei pra onde que isso vai, mas eu tô curiosa e eu acho que eu termino essa semana ainda. Então eu espero vir aqui contar pra vocês sobre o que eu achei. Agora eu vou ver o Jogo do Brasil, que estão me chamando. E eu espero que esse áudio fique bom, porque tá uma barulheira. Eu botei numa versão aqui de menos ruído. Vocês sabem, né, viram no outro vlog que eu comprei esse microfone e ainda estou num momento de teste pra saber como é que fica bom, se eu falei muito baixo. Eu falei baixo, né, mas enfim, eu quero ver como é que ele vai ficar depois. Mas, beleza, depois eu volto durante a semana mostrando mais takes, vou gravar um pouquinho ali também do jogo, se der. Mas Brasil, no futuro aí vocês vão ver se a gente ganhou de quanto ou não, porque se não ganhar, meu filho, já fecha esse quiosque. Vai ter todas as minhas minhas. Quando as coisas são diferentes, eu caramba. Ele tá usando agora. Sim. O que tem minha camisa? Camisa da minha mãe. É, da minha mãe, né? Não é sua. Ué, ela tá usando Não uma compra outra. essas coisas e fica pegando a mirada. Ih, caraca. Pronto. Ó, Neymar, é bacana, ó. Brasil e Suécia, o jogo próximo? Não era Japão? É Japão ou Holanda? Ah, tá. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like wildfire. Que começou até quando ela veio, né? Onde ela se sentia, mesmo que ela não falasse, ela nunca falava. Nossa, eu imaginei muito específico. A gente viu Margot Story? Sim. Alguém queria pra cima. Não é, mas eu acho que assim, a leitura é bem fluida, não acho que ela se alonga em uma parte, acho que vai ficar muito certo. Não, de cima, mas aí tem a casa de medo. Lugar errado, lugar errado. Não, boa. Vim aqui só pra finalizar esse vlog e pra contar que eu terminei Linguagem dos Desastres, da Fabiane Guimarães. Eu achei ele ok, não tenho muito nem o que falar sobre ele. É um livro muito curto, como eu já comentei, ele vai falar sobre, principalmente sobre a Catarina, que é essa jovem
mulher que nasce no meio do caos, ela começa a ter uma sensibilidade muito grande, assim, com, não vou dizer mundo espiritual, mas uma questão, assim, energética e, enfim, ela se apega muito a um baralho de cartas na infância da mãe dela e de tarô, né? E começa a usar isso também como um trabalho, né? Ela vira taróloga e tem esse outro cara, que é o Augusto, que é um amigo dela ali da infância, que é uma pessoa completamente agressiva e violenta. Eles são amigos, mas ele implica com ela, ele bota o pé na frente dela pra ela cair, ele faz comentários maldosos. E aí tem uma questão ali durante o livro sobre maternidade, sobre a diferença de tratamento que a família do Augusto, né, no caso a mãe, deu a ele e a família da Catarina. A gente vê também o processo de criação e como isso também pode influenciar na vida das pessoas, mas também sobre a personalidade dele também, né? Que ele é isso, ele é essa pessoa agressiva, faz umas coisas bizarras ao longo do livro, que eu não vou falar para não ser spoiler, mas saibam que esse livro pode ter gatilho sobre abuso sexual, sobre relações sexuais, né? Inclusive, estava até vendo lá no grupo do clube, né, da Bruna, que uma menina comentou sobre isso, que deveria ter algum tipo de aviso, mas, enfim. E aí, tudo da história também está relacionado à questão climática, né? Eles comentam o tempo todo sobre essa crise climática que está no livro, que está acontecendo lá em Brasília, e sobre fortes chuvas, sobre fortes secas, sobre muito, muito, muito calor, sobre a questão dos animais, eles não estarem sabendo lidar com esse calor e aí ficam desesperados. Então, tem muito disso também. O final do livro é relacionado a isso também, a queimadas e, enfim. Só que é tipo um pano de fundo do livro, mas não acaba que acontece uma coisa relacionada a essa questão climática, mas é isso. Me incomoda um pouco a questão da linguagem do livro, da escrita mesmo, do uso de excessivo de conectivos muito formais. Eu achei um livro formal, assim, o narrador, ele é uma pessoa formal, ele não tem um narrador fixo, é um narrador de terceira pessoa que vai intercalando entre alguns povos de personagem, mas não em primeira pessoa, sabe? Ele só narra o que tá acontecendo com esse personagem. E é isso. Eu achei um livro bem ok, não me pegou, assim, não. Acho que não foi pra mim, assim. Eu só terminei porque ele é realmente muito curto, ele tem umas 170 páginas. Eu achei que não ia conseguir terminar de ler, mas quando chegou em 94% do Kindle acabou, né? Aí depois tem aquelas questões de agradecimentos e, enfim, coisa lá dos outros livros da autora. Mas foi ok, não tem nem muito o que falar. Foi isso. Foi rápido, um livro rápido e que, tipo, fluiu e tal, apesar desse descontentamento sobre a escrita, mas assim, tudo bem. Mas é isso, tipo, eu achei ok, acho que eu dei 2,5, não por questões, tipo, é ruim. Não, só porque eu achei ele bem mais ou menos mesmo, assim, bem, sei lá, eu não sei. Poderia não ter lido e eu acho que ele não vai ficar comigo na memória, sabe? Não é um livro que eu vou lembrar e vou falar sobre ele. É simplesmente esquecível, pra mim. Mas tem pessoas que gostaram dele. Então é isso. Aí, de você. Se você gosta dessa temática de crise climática, até uma questão de maternidade também, talvez você goste. Mas é isso. Essa foi minha semana, até que foi uma semana bem produtiva em questão de livros. Eu, assim, ou eu escolho, né? Ou eu vou pra academia e leio menos, ou eu não vou pra academia e consigo manter um ritmo de leitura muito bom. E essa semana eu decidi não ir pra academia e aconteceu que eu consegui ler bastante. Então eu terminei 3 livros, né? Terminei Mau Hábito, que assim, eu já tava bem no final, mas ainda faltava mais ou menos 100 páginas pra acabar e eu consegui ler isso tudo na segunda-feira, basicamente. Aí eu li o livro de contos da Gabi, o livro de conto, né, que no caso só tem um conto. E terminei A Linguagem dos Desastres. Foi uma semana boa. Então, é isso. Eu queria mostrar um pouco dessa rotina. Eu sei que eu não consigo gravar muito sobre, tipo, o meu dia mesmo, porque, enfim, eu fico lá no trabalho presencial, não tem muito o que mostrar.
E também ainda as voltas do trabalho todo dia ser a mesma coisa. Eu queria ter mostrado sobre minha apresentação de trabalho na terça-feira, da aula de cinema, que a gente falou sobre o filme O Último Azul, que foi bem legal a apresentação, o professor gostou bastante, mas não deu, eu cheguei já em cima da hora e a gente ia ser o segundo grupo para apresentar, mas acabou que o outro grupo atrasou e a gente apresentou logo. Então eu fiquei meio assim, não deu tempo de me organizar direito para poder gravar para vocês, mas enfim, saibam que isso aconteceu e agora falta só mais um trabalho para eu liberar e terminar esse primeiro semestre aí da especialização. Mas é isso, gente. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, comenta também como é que é a sua rotina. Se você trabalha em presencial, você consegue ler quantos livros, quais outros hobbies você está fazendo durante essa semana para sua vida não ser só trabalho. Fica aí a preocupação. Obrigada e até o próximo vídeo.